Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para contar a história de um dos grandes clássicos da indústria nacional. E para contar essa história nós trouxemos não um, mas dois Chevrolet Opala. Ao projetar o Opala brasileiro, a GM se inspirou no Opel Rekord, o modelo que era produzido na Alemanha. A carroceria deles são bastante idênticas, com algumas mudanças na traseira e na frente. Já a motorização foi tida como fraca pela GM na época, a motorização do Opel, então eles optaram por trazer motores americanos, visto que os concorrentes do Opala na época seriam o Ford Galaxy e o Dodge Charger, que usavam motores V8. Então a GM trouxe motores que eram usados no Impala americano, motores de 6 cilindros e de 4 cilindros. O 153 polegadas, que era de 4 cilindros, e o 230, que era de 6 cilindros, 3.8 na época. Então, por isso a imprensa, antes do lançamento do Opala, começou a chamá-lo de Opala, lembrando do Opel e do Impala. Inclusive não era o nome que a GM pretendia usar para o carro, mas ele foi tão reforçado pela imprensa antes do lançamento que acabou sendo escolhido pelo nome do carro. Esse aqui é um Opala Coupé da segunda geração, ano 76, tem um motor de 4 cilindros, 2.5, também conhecido pela cilindrada em polegadas, que é o padrão americano, que era 151 polegadas cúbicas. É um motor que tem bastante torque em baixa rotação, ele tem aproximadamente 19 kg de torque a 2000 RPM, então é um motor que anda muito bem em baixa rotação. Um carro que não precisa ficar acelerando e reduzindo marcha quando se anda. E além disso ele é bastante macio de suspensão e muito silencioso. Então é um carro que era muito usado para viajar na época. Era um carro executivo, um carro que muitos políticos usavam. Foi carro de polícia. Era um carro multiuso. Opala de luxo, ano 74, ainda da primeira geração, e o proprietário caracterizou como SS73. Então ele foi todo refeito, a mecânica dele é do 4.1 do Diplomata 90, então câmbio 6 cilindros, toda a caracterização estética do modelo SS, que era a versão esportiva. É um carro que é uma delícia de andar, tem um motor com muito torque, tem um ronco de 6 cilindros bem encorpado, é uma máquina do tempo. O Opala foi lançado em 68 pela GM no Brasil, já como modelo 69. Inicialmente ele vinha na carroceria sedã, que não é essa aqui, esse aqui é o modelo coupé de 2 portas. O sedã de 4 portas, ele vinha com 2 bancos inteiriços, portanto ele tinha 6 lugares para 6 pessoas dentro do carro, e o câmbio dele era na coluna.
Mais tarde, em 72, foi lançada a versão SS, que é como está caracterizado esse modelo aqui, e ele vinha com os bancos na frente individuais e câmbio no assoalho. Então se dizia que o SS se referia a Separated Seats, ou seja, bancos separados. Normalmente essa sigla é usada pela GM como Super Sport. Então o Opala da primeira geração, ele tinha uma característica do capô que abria para trás. Só nos primeiros modelos que acontecia isso. Já esse aqui é um modelo de segunda geração, a partir do ano 75, que ele vinha já com o capô virado para frente, que seguiu até o último modelo 92. A curiosidade do Opala Coupé é que só nessa versão ele tem as portas sem molduras e a carroceria sem a coluna central, que dá uma grande abertura nas janelas quando se abre a dianteira e a traseira, fica só um vão único no carro. Falando mais um pouco da motorização do Opala, ele foi lançado com duas versões de um mesmo motor. O 4 cilindros de 153 polegadas, 2.5 litros, e os 6 cilindros de 230 polegadas, ou 3.8 litros, que logo foram reprojetados e reformulados pela GM brasileira, que transformaram esses motores em 2.5 de 151 polegadas e no conhecido 4.1 de 6 cilindros de 250 polegadas. Tanto o 4 cilindros quanto os 6 cilindros, eles tiveram versões esportivas, versões apimentadas de fábrica, que eram chamadas de 151S e o 250S. O 250S foi famoso nas pistas, participou de várias competições de Stock Cars na época e deu trabalho para motores maiores, como o V8 do Maverick, que por conta disso também foi reformulado. E uma das versões mais conhecidas desse motor do Maverick é o 302 Quadrijet. Além de ter participado de muitas competições de Stock Cars, o Opala também é famoso nas competições de arrancadas, onde compete até hoje. Não raro o motor 250S preparado ultrapassa os 1000 cavalos de potência. Além disso, recentemente foi relançada uma categoria na Stock Car nacional que chama Old Stock, estoques antigos. Nessa categoria, o Opala é a estrela e gera competições muito acirradas nos circuitos. O Opala foi produzido no Brasil nas carrocerias Sedã, Coupé e Perua, a Caravan, ao longo de mais de 23 anos, portanto é um dos carros mais longevos do Brasil. Não por acaso ele deixou um dos maiores fãs-clubes de carros antigos aqui no nosso país. Contudo, no início dos anos 90, o Opala já não tinha mais condições de competir com os carros mais modernos que existiam no mercado. Foi então que a GM resolveu trazer da Europa o Omega, um carro que tinha todas as credenciais para substituir o Opala com louvor. Talvez muitos não saibam, mas o Omega, quando foi lançado no Brasil, ele usava um motor de 6 cilindros de 3 litros, que era da Opel alemã. Era um motor bastante potente para a época, mas ele tinha uma deficiência de torque em baixas rotações, o que deixava saudade do antigo 4.1. Foi então que a GM resolveu relançar esse motor no Omega com a preparação feita pela Lotus inglesa, uma famosa fábrica de esportivos, o que modernizou bastante esse motor, aumentando a sua eficiência, sua potência e diminuindo seu consumo. Assim, esse motor equipou o Omega de 95 a 98, o que fez a alegria dos fãs dos Opalas. Galera, espero que vocês tenham curtido a história desse muscle car brasileiro. Continue seguindo a gente nas redes sociais, deixe seu comentário e até a próxima. Como o Galaxy, como o... Ah, fugiu aqui. Tá, não, peraí. Dá pra fazer um corte ou tem que começar de novo? Como os Dodge Charger e Dart Charger. Foi então que a GM, de novo, o Opala já não tinha mais condições de competir com carros muito mais... Um carro muito mais... Não, de novo. Tá foda.